Olá pessoal, de terça-feira é um prazer tê-los aqui conosco para a nossa primeira aula. Eu confesso que não pensava em iniciar o curso com uma turma online. Já tive turmas online, já fiz aulas para pessoas que estão estudando através da internet. Mas confesso que ainda não havia tido a experiência de ter uma turma que foi contratada para ser presencial, que foi programada para ter aulas presenciais comigo e que, no entanto, inicia suas atividades de forma virtual. Isso é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar. Isso não vai nos atrapalhar. A você que está me ouvindo, eu gostaria de dizer com muita clareza que nós vamos conseguir, se Deus quiser, aquilo que nós estamos procurando aqui, que é melhorar o nosso desempenho, torná-lo cada vez mais competitivo, tanto em redação, que vamos apresentar, quanto nas demais disciplinas. Nossa primeira aula, forçosamente, traz uma série de informações que são importantes para que eu possa montar o nosso curso, como faria se estivéssemos aqui presencialmente. A primeira coisa é que nós devemos nos apresentar. Eu ainda não pude conhecê-los, os que ainda não haviam sido alunos meus, mas aqui estou para me apresentar. Eu tenho trabalhado, para quem não sabe, com redação avançada, com linguagens, com atualidades e, eventualmente, com algumas das disciplinas da área de humanas, tanto no ensino médio, quanto no pré-vestibular, que é a minha especialidade, quanto em concursos preparatórios e também no ensino superior. Tenho já uma trajetória de mais de 20 anos na educação, passando por todos os níveis, desde o fundamental 1 até o ensino superior. E nessa trajetória tenho me concentrado principalmente nas aulas de produção textual. Eu já dei aulas de direito, uma das áreas em que atuei, eu já dei aulas de jornalismo, outra das áreas em que também estive atuando, e tenho dado aulas de letras, que é uma outra das minhas áreas de formação ao longo de muito tempo. Em todos esses momentos, em todos esses cursos, o que fiz foi de fato tratar uma linguagem. E nesse sentido, o que vamos fazer aqui no curso é aplicar algo que durante muito tempo eu ensinei e pratiquei em outras ocasiões. Costumo dizer aos meus alunos que convém que o professor de violão contratado tenha tocado violão, em algumas ocasiões, profissionalmente. Convém que o seu professor de pintura tenha pintado alguns quadros. Convém, portanto, que o professor de redação tenha feito algumas redações, tenha feito algumas produções textuais em caráter oficial. Eu produzi durante mais de 20 anos como repórter, como editor principalmente, e como redator que também avalia o que os outros fizeram, ou seja, como revisor. Eu produzi milhares de textos de todos os gêneros jornalísticos possíveis e me especializei naquele que é o gênero de que mais gosto, que é o texto de opinião. Um texto muito próximo desse, que se cobra no Enem e que se cobra na maioria dos vestibulares. Portanto, aqui estamos com essa trajetória que em Divinópolis já tem quase 10 anos, a trajetória da nossa sala de redação de linguagens e atualidades para começar mais um curso. Sintam-se em casa, se é possível que isso seja dito numa ocasião como essa em que nós estamos aqui virtualmente, mas sintam-se acolhidos de qualquer maneira. Essa é uma turma que, tanto quanto as demais que já iniciaram, vai chegar a bom tempo, vai chegar ao final do ano com plena capacidade, com plena consciência de que é possível fazer provas muito boas. Algumas notícias já estão pipocando pela mídia. Nós já temos ouvido durante muitas ocasiões conversas sobre o possível adiamento das eleições municipais deste ano, o possível adiamento do próprio Enem e uma mudança geral no calendário das coisas que interessam ao Brasil. O que tenho a dizer a você é que este não é o momento de nós nos preocuparmos com isso. Qualquer que seja o período em que se faça o Enem, ele precisa ocorrer, porque ele é parte do processo legal, do processo usual, do processo regulamentar no Brasil para que as instituições de ensino superior federais possam, por exemplo, receber alunos. As estaduais, do mesmo modo, e algumas outras privadas, que não são tão poucas assim também. Então o Enem vai acontecer se houver alguma espécie de atraso. Esse atraso, em princípio, conta a favor de quem está se preparando e não contra. Também sabemos que é preciso que nós nos adaptemos. Eu não diria que a aula virtual será idêntica à aula presencial, isso não é possível. Mas eu já quero antecipar algumas coisas e já queria deixar claras algumas informações que são úteis para a organização do nosso curso. Eu, inicialmente, queria que você entendesse como é que eu organizei esse curso de redação. Ele, de fato, é um curso de redação
E essa é a nossa disciplina-chave, aquela com a qual eu tenho trabalhado mais vezes. Mas é um curso de redação avançada. Professor, o que você chama de redação avançada? Um método, uma técnica de estudarmos redação, de ensinarmos redação, que faz com que você tenha mais facilidade, porque você terá mais conteúdos e terá uma metodologia que ajuda a se diferenciar da média das pessoas que estão fazendo a prova. Nós teremos, além da redação avançada, um curso de linguagens. E esse curso completo de linguagens, ele vai abranger a interpretação textual, que é fundamental. Nós vamos aprender a interpretar. Nós vamos ter um curso completo de literatura, com tudo o que é interessante, e teremos um curso completo de artes. Além disso, nós teremos, e isso é muito significativo, teremos também um curso de ciências humanas que vai apresentar não o conteúdo completo de todas as disciplinas, o que seria impossível no espaço de tempo de que nós dispomos, mas os principais tópicos que são avaliados, que são tratados quando nós pensamos na redação. Desnecessário dizer que os filósofos, os sociólogos, os geógrafos, os historiadores e outros pensadores são hoje muito importantes na redação. E o são porque citá-los, referenciá-los no texto de alguma maneira, mostrar que nós os dominamos e dominamos os conceitos que eles criaram, sempre traz um diferencial competitivo muito importante. Então teremos aqui os principais tópicos de ciências humanas, para que você possa também ter acesso a eles de uma forma interessante. Só que temos ainda algumas aulas especiais. E essas aulas especiais, assim como algumas das aulas de filosofia e sociologia, são dadas também por professores que nós estamos contratando e que estão conosco em 2020, que já começaram, no caso das outras turmas, já fizeram o seu trabalho e estão continuando esse trabalho de modo virtual, e vai conosco essa equipe até o final. As aulas especiais incluem, por exemplo, cidadania e política, cada vez mais presentes no Enem, para que você aprenda a usar os conceitos importantes de cidadania e política que o Enem valoriza. Nós teremos aqui uma professora que tem se destacado no contexto de Divinópolis com esse tipo de trabalho, que é a professora Lohana França. Mas nós teremos também aulas que são importantes do ponto de vista das ciências humanas na história e na sociologia. Para esse tipo de trabalho, para essa parte do nosso curso de Ciências Humanas, eu convidei a professora Kellen Silva, que trabalha no Cefet, é doutora em História e já está fazendo um excelente trabalho conosco. E teremos ainda cada vez mais presente o cinema, teremos cada vez mais presente as séries, teremos a participação do Otávio Paiva, que é crítico de cinema, que é uma das pessoas que entendem de filmes e séries e que vai trazer aqui uma série de indicações para que você possa usar na sua redação do Enem, para que você possa usar, inclusive, como conhecimento de mundo para realizar as provas de linguagens que são oferecidas, não só pelo Enem, mas também pelos vestibulares. Então, teremos estas aulas e ainda uma novidade interessante entre as salas e os cursos de Divinópolis. Nós sabendo que a cultura jovem é cada vez mais valorizada, temos aulas de hip hop e de cultura jovem. Nós estamos trabalhando com a professora Karen, que já esteve aqui, fez bastante sucesso com as turmas às quais ela já se apresentou e que mostrou uma série de elementos que vão desde artes gráficas, como por exemplo o grafite, passando pela música, a poesia e passando por outras formas de artes que são as performáticas, a dança e assim por diante. E tudo isso com a possibilidade de você aplicar na redação e ao mesmo tempo tratar como informação importante para a sua prova de linguagens. Portanto, o curso é bastante completo. Nós temos redação e as pessoas costumam dizer, mas professor, não seria interessante se focássemos apenas na redação? A minha resposta a essas pessoas tem sido a seguinte: nós não conseguiríamos um bom curso de redação se ele fosse apenas um curso de redação. Cada vez mais nós estamos precisando de cursos de redação que sejam competitivos. Essas são, portanto, as disciplinas de que vamos tratar. Essa configuraria a parte teórica ou a teoria do nosso curso. Mas nós temos também uma parte que é prática. E essa parte prática, ela inclui as propostas de redação que são feitas por mim com base nos temas que julgo que são relevantes, que podem vir a ser cobrados no Enem, nos vestibulares, e com formulações parecidas com aquelas dos vestibulares e do Enem principalmente.
São propostas que apresento e que semanalmente são distribuídas por meio do nosso grupo de WhatsApp. Esse grupo pelo qual vocês receberam um link para acessar a aula que estão vendo agora. As propostas de redação eu produzo com base na experiência que tenho como avaliador e corretor de diversos processos seletivos, entre eles o exame do ensino médio. E essas propostas são passadas a vocês via WhatsApp, vocês produzem as redações e em tempos normais, tempos que não são de quarentena, essas redações são produzidas, são entregues na aula seguinte, corrigidas por um processo analítico de correção e muito rapidamente devolvidas. Ora, você então na semana seguinte recebe a devolução e ela é uma devolução analítica, isto é, uma devolução que vai contabilizar uma série de coisas que nós talvez não tenhamos numa correção normal. E a avaliação, claro, que é a quantificação, é feita como a parte final desse processo de correção, indicando a sua média, né, de desempenho, a sua quantificação de desempenho em cada local. Temos, portanto, as propostas de redação, mas temos também as monitorias. O monitoramento que produz as monitorias é feito por mim ao longo do ano. Nós temos diferentes horários de monitoramento e é feito também pelos nossos colaboradores. Nós temos o professor Gustavo, temos o professor Marcelo e teremos ainda outra professora que conosco vai trabalhar ao longo do ano. Como é que funciona a monitoria? Ela é um horário, ela é um atendimento individualizado que você tem direito a fazer sem pagar nada extra por isso, todo mês em horário agendado. Naturalmente que nós estamos em tempos de quarentena, em tempos nos quais está diferenciada a nossa situação em relação à monitoria. Está suspensa pelo Ministério da Educação, pela Secretaria de Estado da Educação, pela Prefeitura Municipal, no caso de Divinópolis. Nós não podemos realizar esse contato direto com o aluno, repito, por determinação legal, mas nada nos impede de atender virtualmente. Já são feitas monitorias virtuais em praticamente quase todos os cursos EAD de educação à distância que nós temos hoje no Brasil. E eles têm sido muito bem sucedidos nisso, têm dado muito certo e você poderá sim produzir as suas redações e vai tê-las corrigidas por mim e pela nossa equipe de monitores e vai tê-las devolvidas. Basta que você fotografe, já estou antecipando a sistemática do monitoramento e da correção. Basta que você fotografe sua redação com uma foto legível, com um texto que tenha sido escrito também na sua folha de caderno, não há nenhum problema nisso, mas que seja legível. Quando vocês voltarem às aulas presenciais, ou quando iniciarem de fato, no caso desta turma, as aulas presenciais, porque estamos iniciando o nosso curso virtualmente, aí sim vão receber um formulário próprio para a redação que é específico do nosso curso. Mas até lá não há nenhum problema, nenhum dano em que você produza seus textos mesmo na folha de caderno. Basta numerá-la, basta escrever a caneta, basta tirar uma foto legível, com bom foco e boa iluminação. Você vai enviar essa redação para nós vamos corrigi-la e os corretores e monitores vão entrar em contato com você e você vai receber uma detalhada explicação daquilo que fez. Portanto, nós vamos sim conseguir um monitoramento, que é um monitoramento interessante, assim como nós vamos conseguir que as aulas, se Deus quiser, sejam dadas. Você não tenha nenhuma espécie de problema ao começar conosco. Bom, esse monitoramento feito virtualmente, a apresentação das propostas que é virtual, a correção que também é virtual, vão compor a parte prática do nosso curso. E você vai ver que é, sem dúvida, algo bem interessante e que vai compor, junto com a teoria, a nossa estratégia para que você garanta a sua competitividade. Então, esse é, eu diria, o arcabouço do nosso curso. É o modo como eu pretendo desenvolvê-lo até aqui. Eu vou já pedir desculpas pelo quadro um pouco complexo e pelas condições de iluminação e captação de áudio que não são ainda as mais adequadas, mas que logo vamos regularizar. Peço desculpas para anotar mais embaixo, mas eu queria que a parte de redação fosse detalhada. Eu queria trabalhar com vocês algumas coisas que me parecem muito importantes para começarmos. Hoje queria conversar com vocês a respeito dos 3 aspectos da redação. Se entenderem isso e mais os 2 outros pontos que eu estou trazendo para avaliar, já teremos feito algo bem interessante. Vamos ver. Como é que se organiza o que nós chamamos hoje de um curso de redação de alto desempenho? De que maneira é produzida uma nota muito alta no Enem? De que forma eu consigo ser classificado como um aluno capaz de alto desempenho? E o alto desempenho, entendido aqui entre nós, pelo critério de quantificação do Enem, seria uma redação acima de 900, ou com 900 ou mais pontos. Nós, no ano passado, tivemos até aqui
E sem contar ainda todas as notas dos treineiros, isto é, dos que estavam no segundo ou no primeiro do ano passado, mas que estudavam conosco, porque nós também temos alunos de primeiro e segundo ano. Nós já tivemos 103 notas acima de 900. A sala tinha ao todo, com as turmas de Divinópolis, com as turmas de Itaúna e de Belo Horizonte, 165 alunos. Vejam que 103 estão acima de 900. Uma nota muito rara, mesmo se nós compararmos com Belo Horizonte, que tem muitos cursos bastante disputados, bastante competitivos, e uma nota com certeza muito elevada se pensarmos em termos de Brasil, onde sabemos que menos do que 1% das pessoas conseguem efetivamente essa nota e esse desempenho. Como é que nós conseguimos que 103 de 165 estivessem acima de 900 e que mais de 150 estivessem acima de 860? Nós conseguimos isso com esse tripé que hoje é usado no Brasil inteiro e que é a forma moderna de ensinar a redação. Esse tripé está baseado em 3 pontos importantíssimos. O primeiro desses pontos, eu diria que é a questão da organização do pensamento, e que vou colocar aqui no centro. Estou escrevendo, não muito grande, peço desculpas por não estar escrevendo muito grande, mas você tem o áudio, você tem a possibilidade de acompanhar aqui. A organização do pensamento, diria eu, ela é o centro de qualquer bom curso de redação. Mas nós sabemos que não basta que os pensamentos estejam bem organizados. Nós também precisaríamos de outra coisa importante, que é o domínio da norma culta. E ele compõe, digamos, nesse tripé, uma das pontas. O domínio da norma culta nada mais é, como sabemos, o domínio das regras gramaticais. As regras gramaticais de ortografia, de pontuação e de sintaxe incluem a concordância, a regência, a colocação pronominal e assim por diante. Mas você sabe, você já ouviu dizer, e você tem talvez a experiência própria, que nós não conseguimos mais redações competitivas que não tenham boa informatividade. Informatividade, a partir de agora, vamos tratar como sendo a quantidade de informação que um texto tem. E essa quantidade de informação que tem um texto é literalmente fundamental para que eu tenha competitividade. Uma tendência, vamos antecipar a informação que existe hoje no Enem, no Brasil inteiro, é a de que as redações que tenham mais boa informação, ou melhor informatividade, vão conseguir resultados mais significativos do que aquelas outras. Em circunstâncias mais práticas, eu poderia dizer o seguinte: entre duas redações que tenham bom domínio da norma culta e que tenham, na verdade, informação, aquela que tem mais informação, com certeza, será aquela que vai dar certo, que vai tirar a nota maior, embora a organização do pensamento precise estar em todas as redações competitivas. Então, aqui, nós temos a outra parte do tripé, que eu vou chamar de informatividade. Então, nós temos um curso organizado, repito, como um tripé, que no centro tem a organização do pensamento. O que é isso, professor? Quando nós ensinamos os tipos textuais, é quando nós ensinamos os gêneros textuais, e no caso do tipo e do gênero cobrados pelo Enem, pelos principais vestibulares, que é o argumentativo, quando você aprende, por exemplo, a função das partes. O que é uma boa introdução? O que é uma boa conclusão? Como devo fazer um desenvolvimento que seja eficaz, eficiente? Essas são questões que nós precisaremos responder com uma facilidade grande. Isso está aqui dentro da organização do pensamento. Desde já, e aproveitando que esse é o nosso primeiro encontro virtual, eu gostaria de insistir bastante na informatividade. A informatividade se adquire com, você já sabe disso, porque ouviu isso do seu professor, com muitas leituras. Mas eu diria que modernamente, na geração a que vocês pertencem, uma geração já nascida em meio digital, o que ocorre frequentemente é que também me informo com, por exemplo, produções audiovisuais. O cinema ensina, as séries ensinam, razão pela qual estão, aliás, muito frequentemente representados nas redações nota 1000 do Enem. As animações podem ensinar, as histórias em quadrinhos, os grafites, as outras formas de arte, todas que existem, podem e devem aparecer no seu texto. Isso é, sem dúvida, muito importante. Professor, isso pode ser colocado na minha redação? A minha resposta é: isso deve ser colocado na sua redação. Será, sem dúvida alguma, muito mais importante colocar do que não colocar. Então, veja, é simples. Nós precisamos, desde o primeiro dia, começar a pensar na informatividade.
Isso significa, entre outras coisas, que você precisa ter aquilo que eu vou pedir a partir de agora que você tenha. E eu vou chamar a isso de caderno de intertextualidade. Por que intertextualidade? Porque as informações que colocam no texto, as informações sobre filosofia, sociologia, história, geografia, literatura, artes, biologia, química, física, matemática e todas as ciências que não estão na educação básica, mas que são também importantes, como economia, ciência política, antropologia e tantas outras, todas essas informações, tecnicamente falando, entram no meu texto como se fossem um outro texto que dialoga com o meu. Você já sabe o nome que isso tem. Nós estudamos isso na escola. Isso é a intertextualidade. A qualidade, a característica, a situação em que o meu texto cita, referencia, faz com que outro texto esteja presente dentro dele. Quando nós abrimos essas janelas dentro do nosso texto para outros textos, para uma ciência, para eventualmente um conceito de algumas das áreas que estudamos na escola, para algum pensador, para algum livro, para algum filme, nós estamos de fato estabelecendo relações de intertextualidade. Relações, repito, em que o meu texto dialoga com outro texto. Isso é muito importante e muito fácil de entender. O que nós precisaríamos é de que você tivesse material, repertório. O Enem chama de repertório o conjunto de informações de que eu disponho para fazer aula. O que eu precisaria, de fato, é de que houvesse repertório suficiente na minha mente. Mas como é que eu posso me lembrar de filmes, de letras de canção, de séries, de documentários, de livros que vi, de jornais e revistas que tenho visto, se eu não os vi, se não passei por eles os olhos, se não dediquei a minha atenção para ouvi-los? Eu não os teria. Portanto, a dica importantíssima já neste nosso primeiro encontro é o seguinte: não fique preocupado com o coronavírus. Porque você pode estar em casa e fazer a sua preparação em intertextualidade, em repertório sociocultural, que é como o Enem chama, o conjunto de informações que temos, pode fazê-la como se estivesse em situação normal. Em casa, todos nós com acesso à internet, pelo celular, ou pelo computador, ou pela TV, nós podemos ter acesso a uma infinidade de coisas. Pensem, por exemplo, no número de portais do YouTube que você pode acessar. Número de páginas de internet, de jornais, revistas, de projetos, de organizações não governamentais, todos eles repletos de informações muito importantes. Você vai ver que tudo ali pode ser aproveitado e deve ser aproveitado, sem dúvida nenhuma. O que é que eu faria se fosse você? Eu compraria um pequeno caderno, mas professor, onde compra um caderno nesta altura do campeonato com as lojas fechadas? Não é preciso que propriamente se compre um caderno. Você pode, eventualmente, utilizar a parte de um caderno que já tem. Quase todos nós temos um pequeno bloco, temos uma agenda do ano anterior em que sobraram muitas páginas, ou temos um caderno que estamos usando, mas com algumas matérias que não serão necessárias, e nesse caderno você faz as anotações de intertextualidade. Nós só vamos ter possibilidade de ter um amplo repertório sociocultural, uma ampla quantidade de informações que possam ser utilizadas se porventura tivermos visto e guardado essas informações. Isso significa que no seu computador, se você o tem, interessante seria criar uma pasta para vídeos interessantes, para animações interessantes, documentários. Eventualmente não é preciso baixar filmes, a não ser em casos muito especiais, mas para textos interessantes, para fotos interessantes e tantas outras coisas que compõem o nosso repertório e que são muito interessantes, muito legais. Então, eu sugiro que você mantenha essa anotação a partir de agora. Nosso grupo estará, se Deus quiser, repleto de indicações. Eu próprio vou dizer: assista a esse desenho, veja aquele documentário, ouça essa entrevista, vá a determinado podcast e todos os serviços que eu indicar serão de fato gratuitos. Você não precisará despender nenhuma espécie de dinheiro para ter acesso a eles. Claro, alguns são assinados, se você quiser uma versão diferente, mas não é preciso fazer isso. Então estamos entendidos que o curso de intertextualidade, nossa tentativa de elevar a nossa cultura para fazer diferença em informatividade, que hoje é muito competitiva, começa ainda na primeira aula. A outra dica que dou é a de que você, ainda dentro de informatividade, passe o restante do ano preocupando-se em anotar as coisas que podem ser usadas. E aqui, já antecipando um pouco de como serão as propostas de redação, antecipo a questão dos temas. Você deve estar se perguntando: professor, como é que você pretende escolher os temas que vão ser colocados? Você tem acertado os temas da redação do Enem? A minha resposta seria sim. Graças a Deus nós temos acertado os temas do Enem.
Nos últimos 6 ou 7 anos eu errei 2 vezes. E quando errei, quando apostei num tema, ou numa lista de temas, dentro da qual não estava aquele que efetivamente foi cobrado, eu passei perto, ou então errei junto com quase todos os outros professores do Brasil. E como é que nós conseguimos acertar tanto assim? Passar tão perto, indicar temas que de fato estavam dentro daquilo que o Enem, afinal de contas, cobrou. Entendendo, em primeiro lugar, que o Enem, em redação e a maioria dos vestibulares, segue essa tendência, não é tão imprevisível quanto se pensa. De fato, e isso é muito claro, o Enem é hoje um tipo de proposta de redação que, na verdade, está bem de acordo com os nossos tempos. Uma das vantagens da prova é estar sintonizada com o que acontece à nossa volta, no nosso contexto, nos nossos dias. Isso significa, entre outras coisas, que você, se mantiver bem informado, conseguirá, de fato, saber que tipo de tema vem por aí. Professor, eu não tenho tempo para a leitura de jornais. Uma das coisas que nós produzimos aqui na sala, também sem nenhum custo adicional para você, é uma espécie de resumo mensal de tudo aquilo que aconteceu. Esse resumo tem links, porque ele foi tirado da internet, é enviado por WhatsApp, num arquivo de PDF com o link, de maneira que, se quiser, você pode ler o resumo de uma notícia, clicar no link e abrir a notícia para ter acesso à informação original e mais completa. Veja que interessante. Além disso, é claro, você vai receber as nossas indicações, várias, de fontes de informação confiáveis. O grande problema da internet, que talvez nossos bisavós sequer imaginassem que pudesse um dia existir, não é mais como achar a informação. É como achar a informação correta num verdadeiro oceano de informações que não são confiáveis. Você vai receber indicações bastante confiáveis que vamos passar de podcasts, de canais, como eu disse, de várias outras fontes de mídia, muitas indicações interessantes, além, é claro, dos nossos resumos. Faça suas anotações e fique atento ao tema. Professor, os temas são escolhidos como? Eles são escolhidos primeiro entre aqueles que têm o perfil do Enem e dos grandes vestibulares. Aqueles, por exemplo, que excluem assuntos demasiado polêmicos, assuntos que de fato mais vão trazer debates, ou como dizemos aqui em Minas, bate-boca, e uma infinidade de posições que não chegam a um denominador comum do que propriamente soluções. O Enem trata prioritariamente das grandes questões brasileiras, e você precisa aprender a separar os temas e as muitas informações que estão por aí na mídia, e, dentre elas, distinguir aquelas que, de fato, podem vir a constituir algo que é interessante. Essa seria, então, a primeira questão, seria uma das mais importantes, aliás. Saber que os nossos temas escolhidos na sala não têm caráter polêmico só porque o tema é muito polêmico. Ele é um tema escolhido com base no fato de que ele está em evidência e está dentro do perfil histórico do Enem e das provas de vestibular. Bom, mas não basta isso. Nós ainda precisaríamos de outra coisa muito importante, que é, de fato, entender que o momento, o contexto, por exemplo, o contexto governamental, o contexto político, o contexto econômico, o contexto sanitário, isto é, relacionado à saúde, podem também trazer informações ou podem trazer alguns temas mais fortemente do que outros. Entender essas tendências, o que eu faço como professor e como jornalista para ajudá-lo é algo também muito importante para acertarmos. Por fim, e o mais importante, nossos temas são estudados a partir de uma lista, mas não uma lista infinita, uma lista que tenha alguns temas, que tenha 10, 15, 20 temas, mas que não passe muito disso, porque do contrário nós não teríamos uma lista, nós teríamos simplesmente apontado uma infinidade de temas tentando acertar de qualquer jeito. Isso não seria correto, não seria pedagógico, seria talvez esperto. Porque com uma lista muito grande, o professor pode sempre dizer que acertou o tema. Isso não seria correto, não seria pedagógico, repito. Mas como é que nós montamos a nossa lista? Eu vou devolver a pergunta e dizer, como é que nós estudamos para os temas do Enem? Porque as duas perguntas estão entrelaçadas. E a resposta que devo colocar é bem simples. Não se faz mais uma preparação e redação de alto desempenho pensando-se apenas em temas isolados. Seria como jogar dados. Lembrem-se dos jogos da infância. Por exemplo, o jogo de dados. Você joga dados para perceber quem tira um número maior. Aquilo é realmente ditado pela sorte. Ora, nós não podemos jogar dados com os temas do Enem. O Enem é algo muito importante e a redação quase metade do peso da prova. Não podemos brincar com algo que é metade de uma prova que define muitas vezes a nossa vida. Então, como é que faço uma preparação de fato eficiente?
Como é que faz uma preparação, você conosco aqui na turma de terça-feira, uma preparação que de fato seja eficaz? Nós estudamos macroáreas. O que são macroáreas? São as grandes áreas dentro das quais os temas do Enem forçosamente estão. Eu vou explicar. Uma das macroáreas de que nós contamos, que pode vir a ser cobrada, é a macroárea de meio ambiente e sustentabilidade. Outra importante macroárea é a de saúde e qualidade de vida. Outra macroárea é a educação e a formação profissional. Outra macroárea é a economia e o mercado de trabalho. Outra macroárea ainda seria, por exemplo, a questão da cultura e da identidade cultural brasileira. Outra ainda seriam os chamados problemas brasileiros, como, por exemplo, a criminalidade, a mobilidade urbana, a escassez hídrica, a matriz energética. Então nós temos que quase tudo que pode ser cobrado no Enem, na verdade tudo, está dentro de uma dessas macroáreas. Ora, como é que funciona então a nossa estratégia para que você se prepare de maneira eficaz e consiga aquilo que de fato interessa? Você consegue esse tipo de coisa fazendo uma macroárea por vez. Nós estudamos, por exemplo, todas as leis pertinentes ao meio ambiente, todos os órgãos públicos que atuam no meio ambiente, para que você possa citá-los nas propostas de intervenção. Nós citamos todas as obras e pensadores e pesquisadores e notícias relevantes na área do meio ambiente. Se cai um tema ambiental, como a poluição das águas, você sabe algo dele. Se cai um tema como a poluição do ar, idem. Se cai um tema como os agrotóxicos e a poluição da terra e a contaminação da terra e daquilo que ela produz, nós também sabemos algo. Porque as leis e os órgãos têm abrangência muito ampla. Existem órgãos específicos, sem dúvida, mas existe também uma parte da legislação que é comum. A estratégia, portanto, de competitividade, para que nós estejamos por dentro do tema, qualquer que seja ele, e para que não dependamos da sorte, é a estratégia de sabermos coisas das macroáreas. Quando você souber, por exemplo, em educação, quais são as principais leis, os dispositivos ou leis da Constituição, como nós falamos, não muito propriamente, porque a Constituição não é uma lei, eu diria que ela está acima das leis, mas quais são as disposições da Constituição, das outras leis que existem, quais são os órgãos do governo que tratam disso, quais são os principais conceitos dessa área, nós estaremos prontos a tratar de quase tudo que diga a respeito à educação. Vamos dar um exemplo. Quem pesquisou a situação dos portadores de necessidades especiais, que são uma categoria importante da sociedade brasileira, mas ainda não reconhecida em seus direitos, muitas vezes, quem pesquisou, no geral, a situação de cegos, de mudos, de paraplégicos, também saberia alguma coisa sobre os surdos, que foram tema da antepenúltima prova do Enem. Quem tivesse pesquisado muitas informações sobre fake news, sobre a falsidade e a veracidade dos dados que nós encontramos, por exemplo, nas redes sociais, saberia desenvolver o penúltimo tema do Enem. Quem soubesse algo muito específico sobre cultura brasileira em geral e sobre o acesso à cultura brasileira, saberia fazer o tema do ano passado, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, o que nós precisamos, de fato, é entender quais são as macroáreas e, em cada macroárea, apresentar um completo tipo de preparação em que você fique à vontade para tratar de todos os subtemas que dentro deles caem. Se você entendeu isso, já entendeu a nossa sistemática de escolha dos temas que vão compor as propostas de redação. E já entendeu também um pouco ou muito da dinâmica que as aulas terão ao longo do ano. Antes de encerrar esse primeiro bloco, o que de fato eu queria dizer é que você precisa de fato dessa sua preparação. E você precisa de entender que ao longo do ano você também, de outras disciplinas, vai buscar informações que sejam úteis para essa preparação por macroáreas. Exemplos: a filosofia, a sociologia, a história, a geografia, que você assiste presencial ou virtualmente, que você lê livros, trazem muitos conceitos, informações e dados que são relevantes para a sua redação em muitas macroáreas. Então, como é que faço a anotação das macroáreas? Nesse caderno de intertextualidade, esse bloquinho que eu sugeri que você tem, que pode ser a sua agenda velha, que pode ser o seu caderno velho, no qual ainda restam muitas folhas, você de fato vai fazendo as anotações também por macroáreas. Ou seja, tudo o que eu li a respeito de meio ambiente, eu faço uma anotação disso no mesmo local.
Tudo que sei de educação vai também para o mesmo local e assim com todas as outras macro-áreas. Os pensadores, as histórias em quadrinhos, as séries, os filmes, os livros, os comerciais, as letras de canção, os conceitos científicos e as notícias de jornal, entre outras muitas referências possíveis, vão todos para o mesmo ponto. E aí eu teria feito uma anotação segura para conseguir. Nossa estratégia de aulas, então, segue mais ou menos assim. Temos temas semanais, temos correção, temos monitoria e temos muitas aulas que vão se misturando. Ao longo do ano inteiro, você estuda a redação avançada, os diferentes aspectos da redação, divididos em domínio da norma culta, organização do pensamento, informatividade, e estuda também as outras coisas especiais que aqui temos, como literatura, artes, a interpretação de texto, a gramática que está naturalmente envolvida dentro da redação, mas também fora dela, os principais tópicos de ciências humanas e as aulas especiais, que, como eu mencionei, trarão também convidados. Além disso, nós teremos alguns tipos de encontros presenciais, quando, se Deus quiser, retomarmos essas nossas aulas normais e conseguirmos que a coisa se coloque nos eixos novamente, mas também virtuais. Por exemplo, na semana que vem vocês terão uma aula virtual, e isso já está aqui simplesmente colocado, você só tem que ir até o link que será indicado para ter acesso a uma das aulas especiais que estarão sendo dadas aqui. E vocês vão ver que é muito simples, muito fácil ter acesso a elas, são aulas disponibilizadas em canal próprio da sala, de maneira que você as terá ali para vê-las. Não são lives, que também podemos fazer eventualmente, mas que não são tão interessantes assim, porque, embora as lives permitam uma interação, elas, no geral, têm dados que vão começar a ser veiculados num determinado momento. E a gente queria que você tivesse essa disponibilidade de começar quando você quisesse. Esses são os primeiros pontos. Essa é uma explicação geral de como a nossa aula vai transcorrer até que nós consigamos, de fato, retomar a nossa normalidade. Mas com bastante conteúdo, sem nenhuma espécie de preocupação pelo fato de estarmos aqui virtualmente.